Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Já encerramos mais uma semana e já estamos na outra semana. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Eu espero que os irmãos tenham passado bem, que os irmãos estejam bem, assim como a família de cada um de vocês. Estamos vivendo tempos difíceis, como eu sempre tenho dito, mas Deus, Ele nunca nos desampara, Ele está sempre conosco. Mesmo às vezes quando nós esquecemos de falar com Ele, de buscar a presença dEle, Ele não nos desampara. Ele está sempre presente nas nossas vidas. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor está sempre presente em nossas vidas. O Senhor continua cuidando de nós, mesmo diante das dificuldades, dos problemas. Eu acredito que o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia nos lares dos meus irmãos, nos nossos lares, mesmo aqueles que possivelmente estejam desempregados, que estejam enfermos. O Senhor continua cuidando de cada um de nós. Isso alegra o nosso coração em sabermos que nós temos um Deus, um Pai, que cuida de nós em toda e qualquer circunstância. Nós também te agradecemos porque temos a oportunidade de juntos estudarmos a Tua Santa Palavra. Pedimos que o Senhor fique conosco, Pai, nesse estudo, que o Senhor nos ajude a compreender cada vez mais a Tua Santa Palavra e a obedecê-la, Deus, colocando em prática nas nossas vidas. Fica conosco neste momento de estudo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vocês já me conhecem, eu sou a Tereza Braz, membro da Igreja Batista em Braz Cubas. Eu participo da Escola Bíblica Dominical como professora da classe Boas Novas. Nós estamos estudando sobre os evangelhos e estamos vendo o Evangelho de Mateus. Domingo passado nós terminamos no capítulo 9, já encerramos ali. E hoje nós vamos para uma nova etapa, uma nova fase do ministério de Jesus, do seu reinado. Este período agora, esse tempo, vai do capítulo 10 até o capítulo 13. São 4 capítulos em que o rei ele anuncia uma nova forma de governo devido à rejeição de Israel. Nós já falamos muito sobre isso, que Israel sempre rejeitou Jesus, o Messias. Esperavam pelo Messias, mas o Messias não foi bem recebido por eles. Deus sempre tem uma saída. Deus não errou, nunca errou em seu projeto, nas suas vontade de fazer as suas coisas, o que ele determinou para fazer. E aí então nós vemos que aqui Jesus também muda a sua maneira, o seu projeto de reinar, não por acaso, mas porque já estava tudo predito, tudo escrito, tudo pré-escrito. Jesus veio, como nós já vimos, ele veio cumprir a lei. E aqui ele está cumprindo uma parte da lei que é organizar, de trazer a lei para o seu povo, o novo povo que estava sendo ali, que estava nascendo, que estava sendo criado. Nós vimos, só para a gente lembrar um pouquinho, nós vimos no capítulo 1 e 2 sobre o nascimento, a infância de Jesus. Nós vimos os seus primeiros anos de vida. E depois nós vimos no capítulo de 3 a 4 o precursor do Messias, que foi João Batista, né? Preparando a chegada do Messias. Ali também nós vimos sobre o batismo, sobre a tentação e a convocação dos primeiros discípulos de Jesus. No capítulo de 5 a 7, nós vimos no Sermão da Montanha, o primeiro sermão de Jesus, as regras para participar do seu reino, a constituição do seu reino. E agora nós vamos ver nos capítulos seguintes, capítulo 8 e 9, o poder do reino provado através de milagres, através daquilo que Jesus realizou. No capítulo 10, nós vamos continuar o nosso estudo. Como eu falei, são 4 capítulos que vão continuar falando sobre o reino de Jesus devido à rejeição de Israel para com o Messias. Aqui nós vamos perceber que o rei ele dá um tempo ao seu povo Israel
deixando que Israel decidisse o que ele queria, se ele aceitaria o rei ou se ele então rejeitaria o reinado de Cristo. No capítulo 9, no versículos de 35 a 38, nós estudamos sobre a seara. A seara é um terreno onde existe plantação pronta para ser colhida, ou então ceifada, né? E Jesus ensinou aos seus discípulos para que eles rogassem ao Senhor da seara. A seara para o seu reinado já estava pronta, só precisava ou precisa ser colhida. E ele precisava que os discípulos orassem então para que o Senhor da seara mandasse mais obreiros, mais ceifeiros para a seara. Deus é o Senhor, Ele é o dono de tudo, inclusive da seara e também dos ceifeiros. Quando o povo de Deus ora, ele realiza a sua obra. E foi isso que aconteceu então. Jesus pediu para os discípulos orarem. Eu acredito que o próprio Jesus orou para que Deus enviasse mais obreiros para a sua seara. Mandasse poder, dando poder para aqueles seus discípulos, para que eles pregassem o evangelho do reino, para que eles pudessem curar os enfermos, curar todo o mal, expulsar demônios, começando pela casa perdida de Israel. Nos versículos de 1 a 4, então, nós vamos ver a chamada dos 12 discípulos. Essa história vocês podem ler também em Marcos 6, de 7 a 13, e Lucas 9, de 1 a 6, que também narram esse chamado. Marcos e Lucas, eles não registram os nomes desses 12 discípulos, ao passo que Mateus ele já registra então todos os nomes desses discípulos. E nós vamos ver que esses discípulos eles foram chamados agora com uma missão específica e eles foram chamados para ser apóstolos do Senhor Jesus, apóstolos do Mestre. No versículo 2 vocês podem perceber isso. E essa mudança de titularidade de discípulo para apóstolo é porque o apóstolo é aquele que participa, aquele que presencia com o Senhor. A palavra apóstolo em grego, ela significa que é um mensageiro, é um representante, é uma pessoa autorizada, que ela tem uma palavra de autoridade daquele que enviou para ela ser então esse mensageiro transmitir esta mensagem. Ela vai levar uma mensagem a alguém. Foi isso que Jesus fez quando ele escolheu anteriormente os 12 discípulos e a eles deu poder sobre os espíritos imundos, poder para expulsar os demônios e curarem toda sorte de doença. Essa escolha de Jesus agora para os 12 apóstolos também ela tinha um objetivo maior e mais específico sobre a vida de Jesus e muito importante. Eles foram chamados para ser apóstolos, escolhidos para serem testemunhas oculares de Cristo após a ressurreição de Cristo. Vocês podem ver isso em Lucas 24, 44 e 48, João 15, 27 e Atos 1, de 21 e 22. Eles foram chamados para testemunharem ao mundo aquilo que Jesus veio realizar enquanto aqui na terra ele esteve, começando pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas então, quem eram esses 12 apóstolos? Como falamos, aqui em Mateus, ele registra o nome desses 12 apóstolos. Eu gostaria de estudar a vida de cada um desses apóstolos, mas nós não temos tempo para estudar. Eu vou apenas falar os nomes deles, como eles agiam, o que eles, a situação em que eles estavam ali para aprender do Mestre. O primeiro que nós vamos falar é Simão Pedro. Ele já nasceu assim um líder, né? Nato. Sempre apareceu em primeiro lugar, ele era impetuoso, mas ele tinha um coração generoso. Depois nós temos André, que era irmão de Simão Pedro. Ele foi apresentado a Jesus por João Batista e depois ele trouxe o seu irmão Pedro a Jesus e continuou empenhado em levar vidas a Jesus. Temos Tiago, que era filho de Zebedeu. Esse Tiago foi morto por Herodes, foi o primeiro dos 12 a morrer como mártir.
Lá em Atos 12 vocês podem encontrar essa história. Depois nós temos João, irmão de Tiago, que também era filho de Zebedeu, foi o discípulo a quem Jesus amava, né? Escreveu o 4º evangelho, escreveu as 3 epístolas e também escreveu o Apocalipse. Filipe era um cidadão de Betsaida, ele trouxe Natanael a Jesus. E esse Filipe não é o Filipe evangelistas que nós encontramos lá em Atos 8, tá? Esse aqui é o Filipe apóstolo. Depois nós temos o Bartolomeu, era filho de Tomai, e também pode ser o mesmo Natanael, que João 1,47 ele menciona. Bartolomeu era um homem de caráter bom, ele era de Caná da Galileia, e segundo a história, ele morreu martirizado ao ser esfolado, vivo e crucificado de cabeça para baixo. Depois nós temos Tomé, chamado Dídimo também, e que significa gêmeo, conhecido como aquele que duvida. Essa história nós conhecemos bastante, né? Depois nós temos Mateus, ou também chamado de Levi. Ele era publicano, autor do evangelho que nós estamos estudando. Aí tinha Tiago, filho de Alfeu. Esse não é o Tiago que nós falamos há pouco, tá? Ele é o filho de Alfeu e era conhecido como Tiago o Pequeno, ou então Tiago o Menor. Temos o Lebeu, que era também chamado de Tadeu, e era conhecido como Judas, filho de Tiago. Simão, o outro, o 11º, Simão, o cananita, conhecido também como Zelote. E por fim, Judas Iscariotes, o que traiu o Senhor. Todos estes 12 apóstolos, eles eram judeus e provavelmente na faixa etária do Senhor Jesus Cristo, entre 25 a 30, 32 anos mais ou menos. E eram jovens que ocupavam várias posições sociais. Nós vimos Mateus, ele trabalhava como publicano, cobrador de impostos, e eles aceitaram a escolha e o chamado do Senhor para se associarem ao rei que havia acabado de chegar. E dali para frente, então, o rei os instruiu como eles deveriam agir na nova etapa, agora como apóstolos do Senhor. Foram os primeiros missionários enviados por Jesus, embora numa missão curta, um tipo de estágio, como nós já falamos, mas restrito à casa perdida de Israel. O versículo 6 desse capítulo fala isso. Em primeiro lugar, eles foram para a casa de Israel, e só depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que ele ordenou a ir por todo o mundo para pregar o evangelho. Como falamos, esses 12 apóstolos, eles eram todos judeus e eles não estavam preparados para cruzar as fronteiras dos gentios ou mesmo dos samaritanos. Versículo 5 nós encontramos isso, pois como nós sabemos, os judeus, eles eram proibidos de se relacionarem com os samaritanos, com os gentios. E parece até que Jesus equivocou, não é em chamar para serem os seus apóstolos, prepará-los para serem suas testemunhas, os judeus ou de sua nação. Mas Jesus, ele não se equivocou, não. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Se ele chamasse os gentios para falar a Israel, os israelitas não iriam aceitar. Foi preparando então os discípulos, depois apóstolos, passo a passo, gradativamente, e somente depois da sua morte e ressurreição, que Jesus então aparece a eles, aos 11 discípulos, porque Judas já tinha saído, e comunica a eles para irem por todo o mundo. Jesus passou as instruções específicas e como eles deveriam então se conduzir no cumprimento da sua missão, a missão que eles receberam. E nós vamos ver aqui então as instruções que Jesus passou para os seus apóstolos. O primeiro item, a primeira instrução, nós encontramos no versículo de 5 a 15 do capítulo 10. Como eles deveriam proceder.
Primeiro, não irem aos gentios nem às cidades dos samaritanos. Olha que ordem de Jesus. Mas irem antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Gentios e samaritanos, como nós falamos, era uma raça mista, detestada pelos judeus. Se Jesus, logo de início, enviasse seus apóstolos para essa raça, samaritanos e gentios, talvez os 12 judeus, os apóstolos, eles não iriam, porque eles iam ter, assim, racismo e não iriam. Parece que Jesus, então, mais uma vez se equivocou aqui a ordenarem a eles irem aos seus inimigos, que eram, então, os gentios e os samaritanos, mas Jesus não se equivocou. Em Mateus 5,44, Jesus, nós já estudamos que ele ensinou a amar os seus inimigos, a orar por eles. Mas Jesus, com sua infinita sabedoria, sabia que os apóstolos tinham um ministério a realizar e por isso ele os instruiu assim. Era um ministério curto, por pouco tempo, esse ministério junto às ovelhas perdidas de Israel. E então Jesus os enviou primeiro à casa de Israel. A segunda instrução que nós temos aqui quanto à mensagem é que qual seria a mensagem que os 12 apóstolos deveriam proclamar ali às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mensagem era que o reino dos céus está próximo. Israel não tinha desculpa, porque o anúncio foi feito oficial, específico e exclusivamente para eles, a casa de Israel. O reino aproximava-se na pessoa de Jesus Cristo. Cabia a Israel aceitar ou continuar rejeitando o rei. Israel optou por rejeitar e mais tarde crucificar o rei. A terceira instrução que nós temos aqui, como os apóstolos deveriam proceder, estão no versículo 8 a 10. Não deveriam fazer provisão de mão anteriormente, com antecipação para a viagem. Quando Jesus chamou, deu-lhes poder para eles curarem os enfermos, ressuscitarem os mortos. Eles precisavam fazer esta obra e então eles precisariam muitas vezes até fazer esses sinais para que os judeus pudessem crer, porque os judeus eles gostavam de ver sinais, ver as coisas para poder crer. Por exemplo, em Mateus 12, de 38 em diante, os escribas e fariseus pediram para o mestre fazer um sinal. E o mestre, então, fez ali, mostrou o sinal do profeta Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus deu poder graciosamente aos discípulos para também realizarem estas coisas. Como eles receberam de graça esse poder, eles também deveriam não cobrar nenhum valor por esse serviço que eles estariam fazendo na causa do mestre. Eles não deveriam fazer nenhuma provisão, como está escrito, não levar nem ouro, nem prata, não levar roupa, ou seja, as túnicas que eles usavam, mas confiar e depender no dono da seara, que conhece e sabia todas as necessidades dele e o supriria, pois eles eram dignos de receber do Senhor, da seara, o alimento, o sustento, a roupa, tudo o que eles precisassem. Depois, a quarta instrução, como os apóstolos deveriam proceder, está nos versículos de 11 a 15. O procedimento deles, em qualquer lugar em que eles chegassem, aonde eles fossem, na cidade ou na casa que eles chegassem, eles deveriam procurar uma casa ou verificar ali a pessoa que era digna ou a pessoa responsável para recebê-los. Eles deveriam verificar se a pessoa que recebeu, ela recebesse a mensagem do rei, se ela estava pronta, se ela estava aberta para ouvir a mensagem que eles foram levar, a mensagem do rei. Ao serem aceitos, recebidos na casa, eles deveriam primeiro saudar as pessoas, cumprimentar toda a família,
mostrando então cortesia e gratidão por serem recebidos, por estarem ali naquela casa, naquela cidade ou naquela família. Se a família não fosse digna, não recebesse eles com dignidade também, eles deveriam sair. Se ninguém recebesse, não ouvisse a mensagem, não se interessasse pela palavra, eles deveriam sacudir o pó dos seus pés. Não é do sapato, porque antes eles não usavam sapato, era dos pés mesmo, andavam descalços. Significando que essa família rejeitou, desprezou o Deus de Israel, pois quem não recebe, quem rejeita os discípulos do rei, está rejeitando o próprio rei. Não se preocupam com juízo vindouro sobre a cidade ou a pessoa com um castigo mais severo do que foi em Sodoma e Gomorra. O Senhor então castigaria estas cidades que não recebessem os discípulos como apóstolos, como os discípulos do Mestre. O segundo item que nós temos aqui seria a ademoestação. Nos versículos 16 a 23, nós vamos encontrar, e nós vemos que são duas ademoestações que o Senhor fez para os seus apóstolos. A primeira, sejam prudentes como a serpente. Jesus sempre avisou que eles seriam perseguidos, odiados por causa do nome de Jesus. Agora então, começa a batalha. Vocês serão enviados como ovelhas no meio de lobos. Aparentemente, ovelhas diante de lobos, a ovelha sem defesa, talvez os discípulos sem defesa, poderiam esperar um tratamento simpático, um tratamento amoroso, um tratamento dócil, mas não. Eles seriam enviados como ovelhas no meio de lobos. Eles estariam rodeados por homens impuros, homens depravados, com a intenção de destruí-los, de derrotá-los. Por isso, eles deveriam agir com prudência, como serpente, agir com simplicidade num ambiente hostil, como a pomba, mas serem protegidos. Para serem protegidos, ter um caráter justo, um caráter puro e uma fé genuína no Rei, no Messias, que era o seu Senhor. A terceira demonstração, no versículo 17, acautelai-vos dos homens. Quem seriam esses homens? No verso 16, Jesus disse que eles iriam ser enviados como ovelha no meio de lobos. Aqui, o cuidado é com os homens. Esses lobos não seriam os bichos, mas seriam os homens maus, como nós falamos, que os discípulos iriam enfrentar. Tanto ataque de ordem religiosa quanto de ordem política e civil. Veja a sequência do versículo 17. Os homens vos entregarão ao sinédrio. O sinédrio era a mais alta corte, era o Supremo Tribunal de Jerusalém nos tempos do Novo Testamento. Assim como nós aqui no Brasil, nós temos ali em Brasília o Supremo Tribunal, ali em Brasília. O sinédrio era composto por 71 membros, anciãos, eram homens eminentes, isso lá desde o Velho Testamento. Eles tinham a função de julgar. Os discípulos seriam entregues então a esses juízes para julgá-los culpados do crime de pregar a palavra de Deus, do crime de serem testemunhas, serem associados ao rei que havia chegado. Eles seriam então açoitados. Depois no verso 17 ainda, nós encontramos, vos açoitarão nas sinagogas, ataques religiosos, como nós falamos. Nas sinagogas, o povo se reunia para a leitura da lei, dos profetas, eles faziam orações, eram exortados a ter uma vida digna, enfim, eram executados os serviços religiosos de Israel. Depois, no versículo 18, nós lemos: vocês serão levados à presença dos governadores e dos reis, por minha causa, para servir de testemunho a eles e aos gentios. Aqui nós vemos então os ataques políticos, os ataques civis.
Mas Jesus acalma o coração deles ao dizer a eles para não se preocupassem, não ficarem ansiosos, porque o Espírito do Pai daria sabedoria divina a eles para se defenderem e responderem de todo modo que glorificassem ao Rei, a Cristo. Muitas pessoas usam este versículo para dizer que não há necessidade de preparar com antecedência uma mensagem, uma palestra ou até mesmo uma lição da escola bíblica dominical. Mas não é isso que esse versículo quer nos ensinar. O que ele nos ensina é o que Jesus ensinou aos seus discípulos, que eles deveriam depender totalmente do Espírito do Pai. Eles eram apenas o meio, a ferramenta, o instrumento que o Pai usaria para falarem em seu nome. Os lobos, as autoridades, todos eles precisariam ouvir. E esses discípulos, então, eles eram os instrumentos do Pai. Nós também hoje somos apenas o meio de fazer com que a palavra de Deus continue sendo anunciada. Veja no versículo 20. Não sois vós que falais, mas é o Espírito do vosso Pai que fala em vós. E o verso 23, nós encontramos então a terceira demonstração, aliás, no verso 21, a terceira demonstração, com relação agora à família. Aqui, Jesus ensinou aos seus discípulos que os conflitos começam na própria família, a primeira instituição de Deus. Mas por que esses conflitos? Vamos lá para a epístola de Tiago, Tiago 4, ele fala assim: de onde vêm as guerras e as contendas entre vós? Por acaso não vem dos vossos deleites que guerreiam em vossos membros, guerreiam no seu coração, lá no nosso interior? Por causa da cobiça, inveja, dos desejos intensos existentes no interior do homem, de querer possuir muitas coisas e nem sempre consegue. Há sempre um impulso por prazeres, prestígio, por acúmulo de bens dentro do homem, e isso muitas vezes cria uma insatisfação muito grande e gera conflito até mesmo no seio da família. Jesus não explica aqui por que um irmão entregará à morte o seu irmão, porque os filhos se levantarão contra o pai. Mas estudando a Bíblia, nós vemos que Tiago, quando ele, em outros textos também, nós percebemos que muitas vezes a ganância, o ciúme, o orgulho, a falsidade, a mentira, leva o irmão a matar o seu irmão, como no caso de Caim, que matou seu irmão por inveja. Outros fatores, como a falta de um bom relacionamento na família, às vezes até mesmo uma doença, uma morte, a pobreza, falta de recursos materiais, e muitos chegam a ponto de odiar os seus irmãos, odiar as pessoas da própria família e até matarem uns aos outros. Jesus ele continua ensinando aqui no verso 36, ele diz: os inimigos do homem são os da própria casa. A própria casa também, aqui Jesus estava se referindo à casa de Israel, a própria nação de onde Jesus nasceu, que não recebeu Jesus, a própria cidade onde ele viveu. Ele não pôde nem fazer muitos milagres ali em Nazaré, ele foi rejeitado. Então, as pessoas da própria casa, da própria nação, também ele não pôde realizar muitos milagres por causa da rejeição que ele teve. Os discípulos, eles enfrentariam lutas, sim, por causa do nome de Jesus, o mestre por excelência, mas eles deveriam permanecer firmes até o fim, ou seja, fiéis àquele que havia chamado em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, demonstrando sua perseverança, a sua autoridade, a autoridade que eles receberam do mestre, e também uma vida autêntica de genuínos cristãos, genuínos cidadãos do reino dos céus, salvos por Jesus Cristo, o Messias prometido.
No verso 23, Jesus ensina aos discípulos que eles não eram obrigados a permanecer no meio da tirania de seus perseguidores, seus inimigos, mas se eles fossem perseguidos numa cidade, eles deveriam fugir para outra de maneira honrosa. Assim, estariam evitando perigos, preservando as suas próprias vidas e cumprindo o ensino do mestre em caminhos, ou aquele ensino do mestre que nós vimos logo ao princípio. Convida a caminhar 2 milhas. Quem te obrigar a caminhar uma, vai com ele 2 milhas. O próprio Jesus, muitas vezes ele fugia, ele saía de mansinho quando ele era assim perseguido. A multidão sempre percebia que Jesus saía e ia atrás dele e o achava. Note que no final do versículo 23 de Mateus, Mateus escreve as palavras de Jesus dizendo: porque, em verdade, vos digo que vocês não acabareis de percorrer todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Isso nos remete para os dias que precedem a volta de Cristo, lá para frente, antes da volta de Cristo. Cristo virá para reinar e Jesus estava ensinando aos seus apóstolos que essa missão que ele estava dando ali para os seus discípulos, para eles irem ensinarem a casa de Israel, eles não terminariam, eles teriam que continuar. Os discípulos morreram e eles não terminaram esta obra. Jesus ainda não voltou e esta obra não foi terminada, percorrer a casa de Israel. A missão continuará durante a grande tribulação, que será quando os irmãos judeus fiéis que confiaram em Cristo levarão adiante o evangelho do reino, mesmo sendo odiados, perseguidos, oprimidos, quando então o rei voltará para julgar os inimigos de Israel e estabelecer o seu reino. Isso também nos ensina que nem todas as cidades, a nação de Israel, será alcançada. Haverá sempre rejeição, resistência por parte de Israel, mas o remanescente de Israel será salvo. Nós lemos isso em Romanos 11, 26 a 29. Aí nós temos o terceiro item, que são os estímulos de Jesus para os seus apóstolos. E nós vamos ver então esse estímulo de Jesus nos versículos de 10 a 30, capítulo 10, de 24 a 33. Agora, nesse item, os estímulos de Jesus, os apóstolos eles são estimulados. Primeiro, Jesus vai tratar do relacionamento deles com o mestre. Eles precisavam ter um bom relacionamento com o mestre. Jesus era o Messias, o rei, o mestre, era perseguido e ainda não estava reinando, estava estabelecendo o reino. No relacionamento entre Jesus e os apóstolos, Jesus era o mestre e eles eram os alunos do mestre. Jesus era o Senhor, eles eram os servos. Jesus era o Senhor da casa, o dono da casa. Eles eram os membros da casa. Como alunos, eles deveriam ser como o mestre, ou seja, seguir os exemplos do mestre, os ensinos do mestre. Jesus, como Senhor da casa, chamaram o Jesus de Beelzebu, ou seja, o Senhor dos mosquitos. Bel quer dizer Deus. Então, esse mesmo insulto lançariam também aos seus discípulos. Nos versos 26, 28 e 31, o Senhor estimula seus servos a não temer a aparente vitória do inimigo, pois antes da vinda do rei, o evangelho estava encoberto, o evangelho estava oculto, mas com a presença do rei, tudo se tornou conhecido e claro. Aí, em segundo lugar, o estímulo de Jesus para os seus discípulos. Jesus ensinou aos seus discípulos a não duvidarem, a não temerem aos homens, mas temerem aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja,
O pior que o homem pode fazer, as perseguições que eles tinham, que os discípulos poderiam passar, seria a morte do corpo físico, o fim da vida física. Mas para o cristão, como o apóstolo Paulo mesmo diz, é lucro, né? A morte física, ela não é uma tragédia para o cristão. Ela é um estar com Cristo, é viver com Cristo, é estar liberto do pecado, da tristeza, da doença, do sofrimento, e é uma trasladação para a glória eterna. Os discípulos deveriam temer a Deus e buscá-lo, porque a separação eterna de Deus é a morte espiritual. A maior perda que o homem pode ter é morrer separado de Deus, morrer nos seus pecados e morrer, ter a perda da vida espiritual. Não tem, essa perda não tem reparo. Não tem como você, por exemplo, pensar, morreu, vai reencarnar, vai voltar para depois então ter uma nova vida, ter uma nova chance. Não, morreu, acabou a chance. Em terceiro lugar, Mateus escreve exaltando a Deus, o Deus Todo-Poderoso, ao dizer que em meio à tentação, em meio às perseguições ardentes que os discípulos enfrentariam, poderiam confiar no grandioso Pai Celestial. Ele cuida do pardal, um passarinho insignificante que está presente em toda parte. Deus acompanha esse pardal no seu nascer até a sua morte, porque é a vontade de Deus acompanhar toda a sua criação. Talvez um fio de cabelo valha menos que um pardal, mas Deus está sempre cuidando do homem, que vale muito mais que um pardal e também que um fio de cabelo. Com essa segurança do Mestre, eles deveriam confessar que Jesus era o Rei diante dos homens, mesmo que fosse para eles sofrerem, porque mais importante que o sofrimento era o compromisso que eles haviam assumido com o Rei, de serem fiéis, não negando, não recusando dizer que não conheciam o Rei ou que não sabiam dos ensinos do Rei, pois o Rei os defenderia diante do Pai que está no céu. Aí nós vemos o quarto item, que seriam então as dificuldades, que está no versículo de 34 a 39. Essas palavras de Jesus nesses versículos parecem uma contradição com o que nós já vimos, mas não é. O que Jesus queria ensinar aos seus discípulos é que, como participantes do seu reino, a proclamação do Evangelho provoca mesmo dissensão, provoca divisão e oposição e perseguição. Veja nos versículos de 34 a 37, Jesus deixa claro que os conflitos começam muitas vezes no lar, como nós já falamos, na família, que é a primeira sociedade onde o homem começa a sua vida. Jesus diz no versículo 34, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Mas como se Jesus é o príncipe da paz, ele não veio trazer paz? Ele mesmo disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. João 14, 27. Paulo também em Efésios escreve que Jesus é a nossa paz, que na cruz ele fez a paz entre Israel e os gentios, formando desses dois povos um novo homem, um novo povo, e pela cruz ele reconciliou ambos os povos com Deus. Na cruz, Jesus trouxe a reconciliação do homem para que a paz entre o homem e Deus voltasse a reinar. Então, quando Mateus registra estas palavras de Jesus, é que Jesus veio por dissensão na família, o pai contra o filho contra o pai, é que os inimigos do homem são os da sua própria família. Parece incrível, né? Mas é o que Jesus ele diz ali para os seus discípulos. É porque qualquer membro da família, se ela não for cristã, esse membro ele vem a se converter, os demais membros da família poderão ser contra esse que se converteu, o novo convertido. Ele vai sofrer oposição, rejeição pelos demais membros da família. Eu já ouvi muitos casos assim, muitos depoimentos, e eu acredito que vocês também já ouviram isso. O que Jesus então queria ensinar ali, queria
trazer para os seus discípulos é que os discípulos deveriam ter a prioridade para Jesus. Os pais, mãe, filhos, irmãos. Jesus quer o amor total dos discípulos. As pessoas da família seriam em segundo plano. Não que você não vá cuidar da família, não é isso. Mas a prioridade deve ser Jesus. Ele não permite que aquele que decidiu escolher segui-lo se prenda a laços familiares. Nós veremos isso mais à frente, em Mateus 12, 46 em diante. Aqueles que ele chamou para serem seus representantes, seus sucessores, devem buscá-lo sempre em primeiro lugar. É um alto preço que o discípulo deve pagar, mas nenhum familiar deve roubar o direito de Cristo na vida de seus servos. Mas há algo ainda mais importante, o amor à própria vida. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. A cruz era símbolo de execução. Assim, tomar a cruz significa renúncia total, a devoção total ao Mestre. Paulo, em Gálatas 2:20, escreve: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, tomar a cruz é permitir que Cristo viva em nós. Era isso que Jesus então estava ensinando para os seus discípulos. Vocês devem perder sua vida por amor a mim, e então vocês acharão a vida eterna em mim, e serão dignos de mim, e eu estarei em vocês. Nós vamos parar aqui. Nos próximos domingos nós continuaremos o nosso estudo. Que Deus abençoe e um bom domingo a todos.